Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, que é a particularidade do nosso programa. E ele começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Estou aqui com a minha bancada formada de toda quarta-feira com ele, Dr. Djalma Pinto. Seja muito bem-vindo, Dr. Djalma. Uma alegria retornar seu programa e cumprimentar o Gabriel, que hoje está aniversariando, desejar a ele muito sucesso, que Deus acompanhe todos os seus passos. Isso aí, ele já deu um prévio com o aniversário do Gabriel, né? Seja bem-vindo, Gabriel, à nossa bancada, ao programa de quarta-feira. Muito obrigado, primeiramente a você. E vamos lá, né, que o programa hoje está recheado de assunto. Então, falta de solidariedade no trânsito, uma realidade em Fortaleza. Como reverter essa anomalia? No caso aí, a gente colocou algumas imagens de trânsito, mas na verdade a gente quer saber, doutor Djalma, é a questão mesmo da falta de empatia, muitas vezes, dos motoristas de carros maiores, né? Rogério. Com os motoqueiros e os carros menores, né? Existe aí também isso, essa falta de empatia. Esse problema aí, cada um dirige pensando só em si. Ninguém se coloca no lugar do outro. Isso é um desafio que a nossa cultura, a nossa civilização precisa enfrentar. Por exemplo, o cidadão vai dobrar, está pedindo passagem, está com uma dificuldade para entrar, mas não tem um cristão que dê uma colher de chá para que ele possa percorrer o itinerário que ele deseja. Isso realmente é uma falta de empatia, é uma situação muito marcante no trânsito de Fortaleza que precisa ser revertida. Como é que se reverte isso? Cada motorista se colocando no lugar do outro. Outro ponto que também precisa ser enfrentado é na via expressa. Qual é a velocidade que a pessoa deve desenvolver nessa via? Você vai, por exemplo, ingressar na via expressa, a velocidade é tão grande que aquele veículo que vai ingressar, de repente ele está ameaçado, é uma situação todo tempo periclitante, que precisa também de ser abordada pelas autoridades e pelos responsáveis pela condução do trânsito em Fortaleza para que nós possamos evitar acidentes, e eu tenho certeza que com essa ideia da pessoa se colocar no lugar da outra, no trânsito, isso poderá facilitar a vida de todos. E a gente pode também concluir aí que essa questão da empatia, da solidariedade, da educação, né, que existe a falta de educação, a gente pode ver também na questão da diminuição da violência no trânsito, que a gente vê hoje que existe muito bate-boca, muita briga, por pouca coisa, né, doutor Djalma? Exatamente, porque o cidadão, ele pensa que ele é o dono da rua, que a rua só foi feita para ele não tem essa competência ou essa percepção de que se ele facilitar o trânsito, o trajeto daquela outra pessoa que está ao seu lado, no seu veículo, amanhã ele pode receber também o mesmo tratamento. E também o respeito para o pedestre que vai atravessar ali na faixa. Você vê uma pessoa que está com uma dificuldade, por exemplo, de andar, você tem que ter a devida cautela e sempre pensar que se fosse você, no lugar daquela pessoa que está pedindo uma passagem, que está pedindo uma ultrapassagem, que está pedindo para você diminuir a sua velocidade para dar espaço para que ele possa transitar naquele trajeto que ele está desejando, sempre, se você se colocar no lugar da outra pessoa, você vai colaborar para amenizar a dor e o sofrimento de quem quer que seja. E são momentos tão específicos, né, doutor? Por exemplo, não é toda esquina, né, que a gente tem que dar passagem para um outro veículo, né, que possa continuar seu trajeto. Até mesmo casos como, por exemplo, quando a gente vem aqui para o trabalho, a gente passa pela Domingos Olímpia. A Domingos Olímpia a gente sabe que
com frequência vem ocasionando muito transtorno para quem transita lá, devido aos semáforos que está com frequência, né, com defeito frequentemente. Hoje, que neblinou e alguns queimaram. Alguns Os semáforos aqui não são a prova de água, porque só podem ver uma aguinha que né, já corta, né? Então, essa sororidade, né, podemos dizer assim, com o outro que também está no trânsito, né, na mesma situação. Aí o problema do sinal, aí já é um problema de eficiência. Você tem que prestar o serviço de qualidade. Aí fica o registro para que aquelas autoridades responsáveis por esse departamento tenham essa qualificação, essa aptidão para resolver o problema que causa um transtorno muito grande para as pessoas que estão se deslocando. Por outro lado, o cidadão que vem conduzir, por exemplo, ele vai entrar numa via, ele vai sair da sua casa, numa rua que tem muito movimento. Aí ele tem que rezar para Deus para aparecer uma alma generosa que dê uma colher de chá para que ele possa ingressar na via. Que é raro. Pois é, como é que você resolve isso, Rogério? Você tem que colocar na cabeça de cada pessoa a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, imagine, você vai sair da sua casa, se coloque no lugar daquela pessoa. Aí ninguém quer dar um espaço, uma oportunidade para você se introduzir na via. Na hora que você rapaz, se fosse eu queria que alguém agisse da maneira como estão agindo comigo, não. Então, eu já vou amenizar, vou facilitar a vida dos outros. Se todo mundo pensar assim, pensar no outro, aí nós vamos reduzir a violência e vamos ter uma sociedade mais feliz. É isso. E, doutor Djalma, casos como o da morte dos médicos no Rio de Janeiro e dezenas de mortos na Bahia, ainda é possível o Estado brasileiro impor a força da lei ao crime organizado? Olha, Gabriel, isso é um desafio realmente para as autoridades, para a sociedade contemporânea. Por que que nós chegamos nesse ponto? Houve realmente uma falta de enfrentamento a esse crime organizado. O crime organizado cresceu na medida em que o Estado não foi capaz de impor o seu poder que é privativo, de acionar a ordem constituída para impor sanções. Faltou, possivelmente, respaldo para os comandantes militares para o enfrentamento eficaz dessas milícias e dessas organizações criminosas. Por outro lado, também, você questiona, Rochelle, que não, mas a educação vai produzir efeito a longo prazo, daqui a 20 anos. Mas se nós, há 18 anos, tivéssemos trabalhado, o garoto que tinha 2 anos, que hoje tem 20, há 18 anos atrás, tivesse colocado essa ideia da empatia, de ele se colocar no lugar do outro para sentir a sua dor, não fazer com o outro aquilo que ele não quisesse que fizesse com ele, aí nós teríamos uma sociedade melhor. Agora, para reverter essa predisposição de matar, só porque o cara está sentado lá, imagine, rapaz, o cara foi para um congresso, aí vai sentar lá para se divertir e é surpreendido sendo assassinado. Para revertermos isso, é preciso que o Estado seja mais eficiente e faça-se respeitado por aqueles que fazem opção pelo crime. É isso, a gente está, voltando ao assunto aí da violência no trânsito, deixar claro, né, que não tem necessidade de palavrões, e mesmo que você esteja errado, ainda tem que pedir desculpa, né, o doutor Djalma? O senhor está falando em questão de crime, porque no trânsito acontece demais, né, bate-bocas, e a pessoa pode estar armada, né, então isso de você... Eu sei que o outro errou, mas você muitas vezes tem que pedir desculpa pelo outro, né? Porque existe aí a preocupação de que não aconteça algo de errado ali ou algum crime, né? Porque essas brigas, elas produzem ira. Sim. E a ira faz com que a pessoa perca a sua consciência, a sua cabeça, a sua serenidade e se torne um verdadeiro animal, cometendo ações que vão amanhã trazer consequências muito desagradáveis para o ofensor e para o ofendido. Por isso a ideia melhor é ter prudência, ter calma e, como você diz, ter predisposição até para pedir desculpa ao seu ofensor diante do potencial de agressividade daquela pessoa com a qual você está lidando momentaneamente. Com licença, doutor Djalma, então a gente tem que reforçar o trabalho social nas escolas desde a base para que crie cidadãos competentes a viver em sociedade, então. Correto. Se você não trabalhar a criança nessa ideia, sedimentando essa ideia da empatia,
da solidariedade, aí você vai ter adultos que vão propiciar momentos desagradáveis, pessoas que vão matar com predisposição para matar aquelas pessoas que elas nem nunca viram. Como é que o cara vai matar outra pessoa que nunca viu? Então, aonde é que está a falha? Você não está trabalhando a pessoa para ela ser humanizada, você não está lapidando o humano que existe em cada pessoa, você está fazendo com que elas sejam semelhantes aos animais, sejam selvagens. Eu sempre falo assim, que como se a civilização não tivesse chegado, né, doutor Djalma? Infelizmente, isso é uma falha. Se tivesse uns homens sapiens, pedra lascada. São selvagens, né? Isso. Os animais irracionais, da pior espécie, porque o animal mata para comer, ele não mata para agredir simplesmente. Então, isso aí é uma falência da civilização que precisa ser retomada com prudência e com as pessoas iluminadas que Deus coloca na terra para conduzir os homens para o bem. É isso. E jovens ameaçando com bicicletas em alta velocidade no calçadão da beira-mar, que é reservado para os pedestres. Quem deve tomar providência para evitar um atropelamento com graves consequências para a vítima? Ei, Rochelle, esse é um problema sério. Dia de domingo, essa beira-mar de Fortaleza, ela é muito movimentada por pessoas de todas as idades. Aí a surpresa, o cara vai ter uma faixa reservada para andar de bicicleta. Tem a faixa do pedestre, daquela pessoa que vai caminhar, né? E tem a ciclovia, ciclofaixa. Aí o que acontece? Muitos jovens saem do lugar reservado para as bicicletas e vão pedalar, andar com uma velocidade impressionante na zona reservada para os pedestres. Isso está a qualquer momento para provocar um acidente. Você imagina, o cidadão vem do exterior, vem do Rio, de São Paulo, de qualquer canto do Brasil, caminhar na beira-mar, que a beira-mar está muito difundida como uma das melhores do Brasil, talvez até a melhor. Aí o cidadão vai passear, se divertir, se depara com um indivíduo animal, que isso é um animal, com alta velocidade, com a bicicleta com toda a velocidade, e se for só um, às vezes são grupos, 5, 6 jovens, atropela uma pessoa, a pessoa cai, uma pessoa de idade, bate a cabeça e morre. Queimou o filme do local. Então é preciso que, aí você vai falar com o policial, não, eu só posso atuar quando houver o acidente, só depois que houver o crime. Aí o outro a prefeitura não está lá. Qual é a solução? O órgão competente, que seja encarregado de fiscalizar, prender as bicicletas. O cara está cometendo um ilícito grave, vai ameaçar a vida da outra pessoa, faz a apreensão e depois o cara vai tirar de onde for o local competente, pague a multa, aí ele se educa. Você sabe que a multa faz com que a pessoa se eduque. Você se mexe no bolso, né? Você se educa primeiro pela escolaridade, se não funcionar, você vai ser educado pela sanção. Então passa da hora de uma necessidade de aplicação de sanção para quem anda de bicicleta no lugar indevido, ameaçando aqueles que estão transitando, se divertindo na beira-mar. Dia de domingo, as pessoas de todos os cantos de Fortaleza vão para lá. E vai a pessoa ser ameaçada no seu momento de lazer. Isso é inadmissível. Sem contar que são bicicletas muito grandes, né? Comportam até 3 pessoas, 4 pessoas. Então, um peso daquele pode ser algo bem grave quando se chocar com alguém, né? Não só o peso, Gabriel. O problema também é a velocidade, rapaz. Isso é coisa de maluco. O cara sai com velocidade no meio de muita gente. Com certeza. Isso é um prenúncio de um acidente que vai acontecer a qualquer momento se nenhuma providência for adotada. Doutor Djalma, e a fiscalização nesses quiosques que disponibilizam o aluguel dessas bicicletas? Porque a gente viu que depois de muitas reformas, a faixa de ciclofaixas deu uma ampliada, né? Dá para trafegar lá então, né? Correto, mas geralmente essa galera que vai fazer essa ameaça não está alugando a bicicleta, porque se você for examinar, dificilmente você vai encontrar uma bicicleta daquelas que são disponíveis para aluguel fazendo essa violação, ou essa agressividade, ou essa ameaça. Quem aluga uma bicicleta geralmente vai transitar no lugar destinado. Aquelas pessoas que já têm a bicicleta, principalmente o pessoal mais jovem, que é mal educado, essa galera não foi educada para se colocar no lugar do outro, por isso que não tem nenhum constrangimento em ameaçar com alta velocidade em pleno calçadão da beira-mar, no lugar destinado aos pedestres. O que é necessário? Uma fiscalização antes que aconteça uma tragédia. E o ministro da Defesa, José Múcio, fala sobre
Os invasores do dia 8 de janeiro. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara esse que foi condenado agora a 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar, uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. Aí, doutor Djalma. Esse ministro, ele é lúcido. Ele está mostrando que realmente esses caras não são terroristas. Terroristas são pessoas que querem implantar ameaças, que querem implantar um terror com bombas, com explosivos. Ele colocou bem, o cara estava indignado com o resultado da eleição. O que tem que ser feito é qual foi a causa que motivou essa desconfiança ou esse ceticismo em relação ao resultado do pleito. O Parlamento brasileiro fez, por exemplo, audiência pública no dia 14 de julho de 2022, convocou o Ministério da Defesa, convocou o Tribunal Superior Eleitoral para debater as sugestões que foram propostas pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas, que estavam legitimadas para participar dessa avaliação sobre o processo eleitoral, porque foram convocadas e porque foram os militares que participaram da criação, Rochelle, da urna eletrônica. Se o pessoal foi capaz de colaborar para a criação da urna eletrônica, é claro que esse pessoal está credenciado para fazer sugestões. Aí o que aconteceu? O Tribunal Superior Eleitoral não compareceu, não mandou nenhum técnico, que era o que se esperava, que os técnicos das Forças Armadas fossem confrontados com os técnicos do TSE para se chegar a uma solução comum que tirasse qualquer desconfiança, qualquer ceticismo em relação ao resultado das eleições. Como não houve esse trabalho, aí muita gente, estimulada por grupos realmente que não se conformaram com o resultado do pleito, essas pessoas foram motivadas a ir para Brasília sem arma, sem nenhuma ameaça concreta para criar morte ou provocar terrorismo, que realmente essa expressão ela foi inadequada para esses baderneiros. Ali, o ministro está certo, ali existiam pessoas predispostas a baderneiros, que devem ser punidos na medida da sua responsabilidade, né, pelo vandalismo e pelos danos que causaram aos bens públicos, para que isso nunca mais se repita. Agora, qual é a lição que se tem, Rochelle? Aprimoramento de todos os mecanismos, todas as etapas do processo eleitoral. Para quê? Para que, quando termine a eleição no Brasil, como uma nação civilizada, o vencido cumprimente o vencedor, desejando-lhe muito sucesso na sua missão. E eu ia fazer essa pergunta, que após o ataque do Hamas em Israel, os invasores dos prédios públicos em Brasília devem ser considerados como terroristas ou baderneiros? E o senhor já respondeu. Rochelle, porque aí ficou muito claro o conceito de terrorista. Terrorista desumano. Esses caras eles não podem ser qualificados como humanos. Você degolar criança, você chegar a matar, você nunca viu aquela pessoa chegar matando, fazendo hostilidade que é incompatível com o ser humano, com a dignidade da pessoa humana. Aí você tem, por outro lado, um grande questionamento. Por que esses indivíduos chegaram a esse nível de barbárie? E a civilização, não apenas de Israel, dos palestinos, a civilização contemporânea. Como reverter esse nível de agressividade que faz com que uma pessoa se torne desumana, se torne um terrorista? Ali está uma lição de terrorismo. Quem quiser saber o que é um terrorista,
qual é a qualificação adequada para essa palavra, assista. Quem tiver dúvida, assista o que ficou comprovado nesse ataque dos elementos, dos simpatizantes do Hamas contra os cidadãos indefesos lá de Israel. A gente pode comparar até se houve morte em 8 de janeiro e Israel. Quantas pessoas morreram? Aí você tem a qualificação, né? Você tem na prática um exemplo típico do que é ser um terrorista, que implanta terror, que implanta pânico, predisposto a ferir e a matar de forma indiscriminada. Você nunca viu a pessoa, rapaz, vai degolar criança, bater em mulher, humilhar, estuprar, pelo amor né? de Deus. Eles também estupram, porque que são uma das coisas que eles não gostam de mulher, né, doutor Djalma? Eles têm um negócio com mulher também, né? Mas tem que respeitar o ser humano. Sim. Tudo que a humanidade conquistou, depois do Hitler, depois do Stalin, depois esses homens cruéis que apareceram para infortunar, para infelicitar a civilização, depois de tudo isso, já se pensava que o homem não era mais capaz de tamanhas atrocidades. Cabe, então, essa grande reflexão. O que a civilização precisa fazer para que nunca mais exemplos degradantes como estes surjam para infelicitar aqueles que ainda estão de passagem pela Terra? E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e já já estamos de volta. E o da hora dessa quarta-feira, na verdade, está de volta, né? E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu a discussão sobre a semana de 4 dias de trabalho em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação. Participava nesta segunda-feira, passou da hora de se discutir. Disse salientando que se trata da sua opinião e não de um posicionamento do governo. Abre aspas, tenho certeza de que o presidente Lula não iria bloquear um debate em que a sociedade reivindicasse que o parlamento analise a possibilidade de redução da jornada de trabalho sem redução dos salários. Evidentemente, eu acho que a economia brasileira suportaria, afirmou o ministro. Uma semana de 4 dias de trabalho tem sido testado em diversos países. E aí, doutor Djalma, você acha que aqui a economia suportaria mesmo se mudasse aí a jornada de trabalho para 4 dias? Rochelle, se o país está precisando de emprego, eu acho que tinha que priorizar era como aumentar a oferta de empregos. E talvez nos países em que haja realmente uma condição muito privilegiada, mão de obra, precisando até de mão de obra, você podia pensar em reduzir. O que é fundamental é que você goste do trabalho, daquilo que você faz. Jamais pensar no trabalho como uma coisa horrorosa, que tem que diminuir, você não pode... A pessoa deve buscar trabalhar naquilo que goste. E, por outro lado, tem que ter a remuneração devida. Um dia desse eu cheguei ali no Iguatemi e fui surpreendido com um garçom que estava trabalhando na sua folga. E orgulhoso porque ele estava de folga e estava trabalhando. Qual era a motivação, Rochelle, para ele estar trabalhando ali no dia da folga? Ele faz o que ele gosta, né? Primeiro que ele gosta, segundo porque ele estava exaltando o seu patrão. Ele tinha a máquina da empresa, do restaurante, e tinha a maquininha dele, para ele receber os 10%, exaltando essa capacidade do empresário se colocar no lugar do empregado. Então, ele reconhecia o mérito do seu empregador. Ele estava trabalhando na folga porque ele gostava e ele estava sendo remunerado na altura da sua dedicação do seu trabalho. Por isso, aí, se o cara não está gostando do trabalho, ele quer trabalhar 3 dias, 4 dias, ou ele não quer nem trabalhar, porque ele não está feliz naquilo que ele está fazendo. Então, o desafio, na minha avaliação, é você conseguir oferecer trabalho com dignidade, com remuneração à altura, como esse cidadão
que até na sua folga estava trabalhando. Paralelamente, existem estabelecimentos em que os 10% que correspondem à gorjeta do cidadão que está trabalhando, fica para o estabelecimento ou paga um percentual menor, 4%. E naquele local, o cara tinha a maquininha do estabelecimento e a maquininha dele para computar os 10%, para ganhar as gorjetas. Então, por isso que ele estava muito alegre e nem precisava de folga. Se for perguntar para esse rapaz se ele quer reduzir a jornada para 4 dias, ele vai protestar contra isso. Então, nós temos que conscientizar os empregadores para que propiciem momentos aprazíveis para que os seus empregados sejam felizes durante o trabalho. Você tocou muito bem a questão da comissão, porque ele trabalha com comissão, né? Diferente de quem trabalha com salário fixo. Essa questão de fazer o que gosta também, a gente vê que não tem muitas oportunidades, né? Geralmente não tem oportunidade para você se formar naquilo que gosta, mas não tem oportunidade. Então é algo que a gente tem que ser revestido isso daí. E o senhor também tocou outro ponto que eu quero levantar aqui em relação à nova geração ter tudo nas mãos. Né? Quando vai trabalhar ali para passar 8 horas, né? Mais 1 hora, 9 horas trabalhando, muitas vezes desiste. Porque está acostumado a ter tudo nas mãos e na hora de trabalhar não consegue ficar. O trabalho, você tem que estimular. Uma sociedade que quer prosperar tem que estimular a pessoa, que o trabalho engrandece. Você não pode receber tudo de mão beijada. Quando a pessoa é agraciada, sem esforço, é claro que ela não vai ser uma pessoa competitiva. Você tem que estimular, isso cabe à sociedade estimular, estabelecer a meritocracia. O cidadão que tem qualificação, ele deve realmente ter a remuneração à altura daquela sua dedicação, da sua qualificação. Por outro lado, deve assegurar oportunidades para todos. Evidentemente, se o cidadão não tem uma escola de qualidade, como é que ele vai ter uma remuneração compatível ou assemelhada àquela que é paga para o cidadão que estudou no melhor colégio, Rogério? Esse é o grande desafio, você assegurar oportunidades para você reduzir a desigualdade, para que a pessoa possa trabalhar naquilo que lhe dá satisfação. Aí a pessoa não quer saber se vai trabalhar 5 dias, 6 dias, 7 dias, vai fazer como aquele garçom que está trabalhando no dia da folga, porque ele está recebendo uma remuneração à altura daquilo que ele acha que merece. Mas eu acredito que com o crescimento desses trabalhos pela internet, como a gente vê os influencers e tal, muitas pessoas querem por esse lado, só acho que é porque é mais fácil. Aí já tem... Não é fixo as regras ali, ele mesmo faz seus horários ali. E aí a maioria hoje da nova geração pensa muito nessa questão de trabalhar com o uso da internet, né? Cada um faz. Rede social. O importante é a pessoa fazer a escolha correta, fazer a avaliação do que qual é a sua vocação, do que é que lhe faz feliz. Se for essa opção, se a pessoa se sentir bem, for remunerada à altura da sua expectativa, o que é importante, o que é importante, Rogério, primeiro, você não causar dano ao outro. Você tem que ter essa linha, não prejudicar a pessoa exercendo a sua atividade. E se você tiver talento, a remuneração vem de acordo com a sua performance, principalmente com essa utilização da rede social. Você tem que se qualificar para tanto e para ter oportunidade no mercado de trabalho. Depende exclusivamente de você. Se uma pessoa chegou e brilhou na sua atividade e você tem condição ou acha que tem aquele potencial, busque ser o melhor naquilo que você faz, que você vai ter êxito e não vai depender de ninguém. Mas a gente entra em outro viés aí, doutor Djalma, em relação a ser justo ou não, porque nós vemos jogadores de futebol ganharem muito bem e pessoas que estudaram com PhD não vão conseguir nem o terço do texto. Então, assim, entra em outro viés, né? Influências também, pessoas que não estudaram tanto e hoje ganham bem mais mesmo do que pessoas que passaram a vida toda estudando, pesquisadores, né? Doutores. Isso aí, Rogério, outro viés cultural aí do Brasil, né? Isso é a cultura dominante. E, por outro lado, mostra que nós somos desiguais. O cara que faz gol, que leva alegria para o seu time, evidentemente que ele vai receber mais do que aquele que é um zagueiro, coitado, que faz gol contra, que tem suas limitações. O mundo é desigual, a natureza impõe as desigualdades. Cabe ao poder público, cabe à sociedade minimizar essas desigualdades. Como é que faz isso? Assegurando oportunidades para todos. É evidente que se o cara tem mais talento, ele vai ter uma remuneração maior
a altura daquilo que ele pode oferecer ou disponibilizar para a sociedade. O que não pode é a pessoa também, porque não tem talento, ser condenada a uma marginalização ou uma vida sem dignidade. Todos têm que ter o mínimo de dignidade e cada um deve se esforçar e cabe ao Estado garantir oportunidades iguais para todos. É isso. E o Hamas é um movimento islamita palestino de orientação sunita, constituído por um setor político. É um braço também, ele é um braço armado. As brigadas Izandia al-Qassam, especialmente ativo em Gaza, é o mais importante movimento islamita da Palestina. Foi criado em 1987 durante o levante palestino contra Israel, conhecido como Primeira Intifada. Estão entre seus aliados mais importantes o Irã, Catar, Turquia, Sudão, Síria e o grupo libanês Hezbollah. São inimigos declarados do Hamas Israel, Egito, Estados Unidos, Austrália e União Europeia. Conforme vemos nas imagens, há países que consideram o Hamas uma organização terrorista, enquanto outros estados consideram o grupo uma organização que luta pela liberação da Palestina. Tivemos as imagens do Brasil, ele não está, que acredita que o Hamas é um grupo terrorista, né? Infelizmente, a gente tem aí, em relação à Ucrânia, né, a falta de posicionamento, eu não sei se eu posso falar assim, doutor Djalma, do Brasil em relação à Ucrânia e Rússia, e agora também essa guerra, né, de Israel. Agora não tem como você não dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Agora com essas atrocidades, matar criança no século XXI. Agora, uma coisa ficou clara, as gerações que chegaram até aqui não conseguiram reverter esse ódio, em última análise, por causa de terra. Não houve capacidade para pensar que ninguém vai levar um palmo de terra. Aquela briga lá, secular, Rochelle, você sabe, estuda a história melhor do que eu, aquela briga é por causa de terra. No entanto, ninguém dura mais, dificilmente a pessoa passa 100 anos. Poucas pessoas no mundo conseguem atingir 100 anos de idade. E ninguém leva um palmo de terra. E, no entanto, as pessoas não conseguem fazer uma harmonia na diversidade, não conseguem estabelecer uma convivência para que não haja atrocidades, crueldades de ambas as partes. Isso aí é uma obscuridade que os homens das gerações passadas e os homens da atual geração, eles têm um débito para com a história, pela incapacidade de harmonizar as suas divergências, no mínimo que fosse razoável, para evitar essas mortandades. Quantas pessoas não puderam usufruir o melhor que a vida pode propiciar? Porque foram assassinadas, foram chamadas para lutar. Imagine você estar trabalhando na sua casa, Gabriel, você se estivesse lá, fosse judeu, essa hora você já estava lá na frente de batalha. Por quê? Você vai matar quem? Rapaz, eu não sei, eu vou matar. Como é que pode, no século XXI, ainda se ter essa mentalidade ou ter essa necessidade de reagir a uma agressão torpe, a uma agressão brutal, desumana? Infelizmente, isso é uma decadência da civilização ou uma falta de capacidade dos líderes da humanidade que não foram hábeis para contornar o impasse que vem de gerações, já de séculos. Ah, mas no passado era assim. O passado a Deus pertence. O que é importante é você não repetir as atrocidades que foram vivenciadas lá atrás na sociedade contemporânea, na sociedade cibernética. E como se explica essa vulnerabilidade que ocorreu em Israel, já que ele tem um exército, um excelente exército, né, doutor Djalma? Rapaz, olha, Gabriel, essa é a grande questão que os israelenses não estão preocupados em responder agora. Eles querem enfrentar essa adversidade, esse ataque, recolocar a segurança de Israel na posição que não permita mais tamanha agressão, mas quando forem examinar por que o Estado de Israel, tão respeitado sob o ponto de vista militar, um exército tão eficiente, como foi capaz de permitir uma vulnerabilidade nesse nível que o Hamas, que não é nenhum Estado com forças regulares,
Como é que esse grupo terrorista foi capaz de invadir o Estado de Israel, matar os cidadãos de Israel dentro da sua própria propriedade, do seu lar, da sua casa? Essa é uma questão que vai ser examinada, mas na minha avaliação, sem ser especialista, eu acho que deve-se examinar primeiro um quadro que é muito relevante para a humanidade. Esse primeiro-ministro de Israel, ele vem sendo acusado, ele, a mulher e o filho, de corrupção, de tráfico de influência, pela prática de diversos crimes nos anos anteriores. Existiam protestos lá em Israel, porque ele estava querendo alterar a legislação em relação ao próprio Poder Judiciário. Onde existe vulnerabilidade do governante com corrupção, o foco, a atenção da nação começa a ser deslocada para pontos que não são relevantes. Na minha avaliação, esse embate, esses questionamentos dentro da sociedade israelense colocaram esse plano da defesa num patamar de secundário, deixando então vulnerabilidade para que os seus inimigos atacassem. Na sua família, se você começa a brigar, o pai brigando com o filho, os irmãos brigando entre si, é claro que você criou uma vulnerabilidade para os inimigos, para os seus adversários, imporem ou colocarem você numa situação de vulnerabilidade. Então, Rochelle, quando serenar tudo, você vai me cobrar depois, e eu espero que realmente essa seja uma lição para todos os países. Governante envolvido com corrupção tem que responder com o devido processo legal, e a nação tem que se livrar dessas pessoas, porque elas canalizam as energias para um lado que não é o melhor para o destino do povo. Isso, e a primeira aeronave da Força Aérea Brasileira para o resgate de brasileiros em Israel chegou a Tel Aviv às 9h41 desta terça-feira. A aeronave modelo KC-30, com capacidade para transportar até 238 passageiros, decolou de volta para o Brasil cerca de 2 horas depois, às 12 horas no segundo horário de Brasília. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 1.700 brasileiros em Israel externaram o interesse em repatriação. Outras 5 aeronaves serão enviadas para resgatar os que continuaram no país, enquanto o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas continua na faixa de Gaza e no território israelense. Rogério, imagine você. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Você viu aí a quantidade de brasileiros que quiseram a repatriação, né, doutor Djalma? Rogério, imagine você foi para Israel visitar os locais sagrados, de repente é surpreendida com esse toque de recolher para se meter num abrigo. Aí você quer voltar imediatamente e não tem avião. As companhias aéreas estão suspendendo os voos. Foi uma coisa muito oportuna da aeronáutica colocar aviões para trazer os brasileiros de volta. Muita gente estava estimulada a ir a Israel porque era um lugar seguro. Há uns 15 dias atrás, uma médica que esteve em Israel, que é daqui do Ceará, tinha estimulado pessoas a irem a conhecer os locais sagrados, sob o argumento de que lá era muito mais seguro até do que Fortaleza. E até essa invasão parece que era. Mas, surpreendentemente, agora vai haver uma certa reserva, uma restrição em relação a se deslocar qualquer pessoa para aqueles locais. Infelizmente, que era para todo mundo ali, palestinos, israelenses, todo mundo conseguir se conciliar, para todo mundo viver em harmonia. Você só tem uma vida e ainda vai ter que se sacrificar. Imagine a situação, por outro lado, dos palestinos, que não tem água, não tem luz, ameaça toda hora que Israel vai retaliar. Já há crítica, por outro lado, em relação ao sofrimento dessas pessoas, mas, por outro lado, qual é a reação? Isso é igual lá a cidade do Rio de Janeiro. Como é que você vai combater o terrorista sem provocar danos colaterais? Só para concluir, essa questão dos esconderijos, não estavam seguros porque eles também atiraram bombas nos esconderijos. Pessoas morreram nos esconderijos, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto logo após o intervalo. Voltamos já.
direta com o da hora desta quarta-feira. E André Lages, especialista em Oriente Médio, avaliou que o fato de os Estados Unidos estarem enviando porta-aviões para Israel é uma mensagem para a região. Infelizmente, você tem que trabalhar a infância. Imagine se você trabalhar a cabeça do garoto palestino para tirar essa hostilidade, esse ódio do garoto israelense e vice-versa. Trabalhar a criança de Israel para ter essa empatia em relação aos árabes, aí você vai ser, quando esses garotos estiverem maduros, estiverem já jovens, não vão ter esse ódio mortal que não se justifica e que leva a essas atrocidades. A Hillary Clinton, eu me lembro, ela já tinha essa ideia de trabalhar na infância. Agora, se você, de pequeno, garoto, como foi o caso lá onde o Hitler morava, desde pequeno, você vai estimulando, alimentando um ódio contra o judeu, contra qualquer nação, contra qualquer etnia, aí você está criando homens que vão amanhã provocar atrocidades, entendeu? Então, eu acho, Rogério, que o grande desafio dos psicólogos sociais, das gerações que virão, é como trabalhar a infância de árabes e judeus para que eles minimizem ou terminem com esse ódio que provoca tanto infortúnio para esses povos. E diversas escolas de ensino infantil da cidade de Handan, na China, deram início a uma medida adotada pelo Ministério da Educação no país para viabilizar que as crianças tirem pequenos chinelos durante os intervalos, ou mesmo no almoço. Segundo o Jornal da China, a solução encontrada foi instalar escadinhas dobráveis para que possam ser reciclados facilmente durante as aulas dos próprios estudantes. These adjustable desk chair sets can turn into beds in seconds. They allow students to lie down for a restful nap in the classroom. Some schools in China have introduced adjustable desk chair sets to their classrooms in an effort to improve student rest during classes or lunch breaks. As shown in the video, these sets come in 3 primary folding designs. The tabletop of this set can be inclined to support the folding backrest, and the paired back cushion also turns into a pillow. The desk height and back angle of this set are both adjustable. Its footrest can be hidden under the chair or the table depending on the design. Pois é, doutor Djalma, então no intervalo eles tiram até pequenos cochilos e as escrivanias lá são adaptadas justamente para isso, né? A gente quis assim, trazer, doutor Djalma, desculpa antes que o senhor fale, a educação de primeiro mundo, a diferença, né, da educação de um país de primeiro mundo para aqui no Brasil, né? E a preocupação que esses garotos serão amanhã as grandes cabeças que vão continuar o desenvolvimento chinês. Aí é onde é que está o detalhe, Rogério. Garotinho tirando um cochilo. Esse cochilo aí já deve ter sido estudado, evidentemente, pelos especialistas, provando o quê? Que você precisa de um repouso para o seu cérebro, para você aumentar o potencial do seu aprendizado. Isso vale para a criança e vale também para o ser humano. O cérebro precisa de um descanso para ele potencializar ainda mais a sua capacidade
de assimilação e de receber as informações necessárias para você aprimorar o seu conhecimento. E já é mesmo comprovado, né, que o cochilo após almoço, até em algumas empresas já aderiram, a questão da produção. Depois do almoço, você tirar aquele cochilo, o funcionário fica mais produtivo. E você vê comprovado aí já. Também a preocupação do Estado chinês com a criança. O cara vai se preocupar com o cochilo da criança durante a aula, durante o período em que ela está na escola. A infância sendo prestigiada, não há como o Estado não ter prosperidade. O nosso problema, o nosso drama, o nosso grande desafio é porque o Brasil ainda não teve nenhum presidente, nenhum governante que efetivamente se preocupasse com a escola do ensino fundamental. Qual foi o presidente que visitou escola, que você se lembre, visitando escola do ensino fundamental? Qual foi o prefeito que foi prestigiar professores, que foi prestigiar alunos nas escolas municipais, ou governador nas escolas estaduais? Infelizmente, o Brasil ainda não sacou a importância de se prestigiar o ensino fundamental, que é o segredo do sucesso da Coreia do Norte, do Japão, dos Estados Unidos e agora nessa matéria da China. Brilhante, né? E ele, voltando a falar da Palestina, nesta segunda-feira a União Europeia suspendeu os pagamentos de ajuda ao desenvolvimento de palestinos. De acordo com o comissário europeu para a vizinhança e alargamento, Oliver Varhelyi, todos os projetos foram colocados em revisão. A decisão foi tomada por conta dos ataques surpresas feitos pelo grupo terrorista palestino Hamas contra Israel. A União Europeia aí se manifestando, né, doutor? Aí é o seguinte, porque você vai fazer ajuda humanitária e o dinheiro, foi denunciado isso, foi desviado para esse preparo dos atos terroristas. Aí você que fez a doação com a maior boa-fé, com o objetivo de ajudar aquele povo, infelizmente, essas lideranças doentias que assumiram esse protagonismo no Hamas, levaram o povo a ter a infelicidade. Não utilizaram, por certo, esse dinheiro de forma adequada, que eles podiam ter usado isso para facilitar a escolaridade, para usar na saúde, foi usado o dinheiro para aumentar o potencial de agressividade das pessoas, resultando agora num dano irreparável. Imagine você morando lá naquele local que está sendo bombardeado por Israel, você que não tem nada, que muitas vezes não concorda, que é oprimida a pessoa, Rochelle, o cidadão lá, a mulher, o homem, sendo oprimidos pelos próprios governantes que são do Hamas, que não fazem, parece nem eleição. Qual é a legitimidade que esse pessoal tem? Então, a humanidade tem um grande desafio. Aí a União Europeia vai causar prejuízo, por quê? Porque muita gente que se beneficiava da ajuda, que não tinha nada a ver, que reprovava essa postura de hostilidade e agressividade, todo esse pessoal vai sofrer agora. E o que se espera é que Deus ilumine esses líderes para que possam encontrar um caminho que evite a morte de tantas pessoas inocentes que propiciem tanto sofrimento, acabam provocando tanto sofrimento para aqueles que permanecem na terra. Nós temos uma vida muito curta. Raramente você chegará ou eu chegarei a 100 anos, você também, Gabriel. Nossa passagem na terra é muito curta. Aí você ainda tem que suportar a dor de um parente assassinado de forma tão torpe. Isso aí é uma coisa inadmissível para uma civilização que já mandou um homem na Lua, com todo esse potencial que já foi demonstrado, nós não sermos capazes de impedir tantas atrocidades que envergonham a civilização. Isso, você tocou no assunto que a Palestina ela realmente sofre muito em relação à pobreza mesmo, né, doutor Djalma? Então, ela precisa realmente de ajudas humanitárias. Israel, que abastece, né, com energia, com a água. E aí, sem esse investimento, né, ou essa doação que a União Europeia dá, como que fica? Porque já está numa situação bem complicada. E existe também outro ponto da Palestina que a gente tem que tocar em relação, que o senhor falou, que muitos palestinos não são a favor do Hamas, né? São contra essas atitudes deles, né? Do grupo, no caso. Aí se você fizer uma retrospectiva, o Yasser Arafat, ele pegou em arma, depois ele tentou fazer a paz com Israel, o ministro lá de Israel foi assassinado, ou seja, existem radicais nos dois lados que estimulam essa violência, essa agressividade. O fato é que chegamos no século XXI e
o que foi que resultou dessa forma de conduzir as adversidades? Resultou nessa barbárie que provoca sofrimento dos dois lados, significando que esse não é o caminho. Nós temos que encontrar as mentes iluminadas, os cérebros, o pessoal de os judeus, pelas suas universidades, já conseguiram vários ganhadores de prêmio Nobel, pessoas iluminadas. Os árabes também têm pessoas iluminadas, pessoas que são consideradas gênios. O que é que precisamos? Encontrar o mínimo para se ter uma composição que gere menos hostilidade e menos morte. É isso, doutor Djalma. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Suas considerações finais, por gentileza. Quero mandar um abraço para os telespectadores, principalmente para o doutor Danilo Mota, dona Rosângela e a Rafaela Pinheiro. É isso, Gabriel. Hoje é o aniversário, né? Gabriel está completando. Ou ele vai dizer, ele não quer dizer a idade, tem problema, Gabriel, com isso? A gente quer desejar um feliz aniversário para você, tá? Suas considerações finais. Queria primeiramente agradecer a você de casa que nos acompanha aqui todo dia e pedir para que você participe com a gente. Você participe com a gente através do nosso WhatsApp, parabéns, das nossas redes sociais. Um forte abraço e um bom feriado amanhã. É isso aí, é um pré-feriô, né? Digamos. Quero agradecer a sua audiência, mandar um alô para Célia Souza, do José Valter, e dizer que amanhã, mesmo no feriado, a gente se encontra aqui no mesmo horário. Um bom feriado para todos. Fique agora com o programa Ferreira Aragão e logo após tem Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã.